Bom dia. É com alegria que damos início à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, campanha realizada pela Federação Nacional das APAES, APAE Brasil, no período de 21 a 28 de agosto, e que mobiliza todo o movimento apaiano, buscando dar visibilidade e representatividade à luta pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O tema da Semana Nacional deste ano de 2024 é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos, e tem o objetivo de divulgar a trajetória da APAE Brasil e o seu importante papel na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Nesta semana, estaremos juntos, a APAE Brasil e nossas 53 filiadas de Goiás, articulando ações de mobilização social relacionadas ao tema da semana, tendo como público-alvo nossos usuários, famílias, colaboradores, contribuintes, parceiros e a comunidade em geral. Convidamos a você que assista o vídeo a seguir a se juntar conosco nesta causa, participando dessa grande mobilização. E no vídeo apresentamos a história da Federação das APAES do Estado de Goiás e a sua contribuição na trajetória do movimento apaiano. Obrigado pela sua atenção e um abraço fraterno. Meus cumprimentos, com muito respeito a todos que assistem a este vídeo informativo acerca da história e do fazer da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A história da pessoa com deficiência é marcada, infelizmente, por muitas dificuldades, discriminação e preconceitos. As lutas durante séculos foram intensas para a conquista de melhores condições de vida e garantia de direitos. E foi neste cenário que surgiu na cidade do Rio de Janeiro a APAE, uma instituição formada por pais e amigos de pessoas interessadas que se dedicaram e dedicam a esta causa com foco na pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Hoje, a APAE se encontra em mais de 2.250 municípios, em todo o território brasileiro, formando uma grande rede de atenção e proteção à pessoa com deficiência. Uma rede sem fins lucrativos que há mais de 60 anos se dedica à defesa de direitos e prestação de serviços à pessoa com deficiência do Brasil, sendo responsável pela inclusão social em diversos níveis de milhares de pessoas ao longo da sua história. Em Goiás, o movimento apaiano teve início no ano de 1969, e atualmente está presente em mais de 50 municípios, no atendimento de mais de 5.300 usuários com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias. Pessoas em condições de vulnerabilidade social, não apenas por sua condição de deficiência, mas sobretudo pela carência socioeconômica. Grande parte dos usuários das APAES vivem em situação de extrema pobreza. A Federação Estadual das APAES, FEAPAES-GO, com sede em Goiânia, tem uma função de assessorar o trabalho destas filiadas, distribuídas em todo o Estado, com foco no fortalecimento do movimento social da pessoa com deficiência, formação e capacitação de lideranças, defesa, efetivação e construção de novos direitos. Com muita frequência, a FEAPAES-GO promove cursos de capacitação às equipes de trabalho das APAES, primando sempre pela atualização profissional e formação continuada. É papel da Federação Estadual das APAES acompanhar a gestão institucional de todas suas filiadas, no sentido de que estejam sempre atuando em conformidade com a legislação e realizando suas ações em sintonia com as orientações da APAE Brasil. É importante e vale destacar que em todas as APAES, inclusive na Federação Estadual e Nacional, toda a diretoria executiva trabalha de forma voluntária. São remunerados os profissionais e equipe técnica que atuam na instituição, na gestão e no atendimento direto ao usuário.
Muitos dos profissionais que atuam em APAE são cedidos pelas secretarias de Estado ou do município. Para que as APAEs possam funcionar e realizar seu trabalho, elas contam com parcerias do poder público e privado, parcerias com as secretarias municipais e do Estado, emendas parlamentares, doações de empresas, doações de diferentes gêneros de pessoas particulares. Nos últimos anos, um grande parceiro da Rede APAE tem sido o Goiás da Sorte, com os títulos da modalidade Filantropia Premiável. É muito comum também as APAEs desenvolverem ações para a captação de recursos para a sua manutenção, como festas, bazares e outras iniciativas. Nessa luta é constante e persistente, mas seguimos em frente e entendemos que essas pessoas merecem viver com dignidade, merecem serem realmente incluídas na sociedade e viver a cidadania que lhes é de direito. A instituição tem se desenvolvido ao longo desses anos e tem ofertado às pessoas com deficiência seus serviços na área da assistência social, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, dentre outros. Os desafios são imensos, mas a gente acredita que conseguimos superá-los quando nos unimos em torno de uma causa como é a da pessoa com deficiência. Desde a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, passando pela publicação da Lei Brasileira de Inclusão, temos visto grandes avanços. As pessoas hoje já compreendem melhor as deficiências e outros transtornos, já também buscam uma convivência mais fraterna, buscam construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, com igualdade de oportunidades. Outras importantes ações da instituição refere-se à sua participação nos conselhos, nos fóruns, instâncias que são caracterizadas pelo nosso sistema democrático instituído no Brasil. São nestes fóruns, nestes conselhos que se formulam as políticas públicas. E a APAE está presente tanto no Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, como no Conselho de Educação, no Conselho de Saúde, no CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, seja em âmbito nacional, estadual ou nos municípios. É uma contribuição também que a instituição dá na formulação dessas políticas públicas e na garantia e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma questão histórica que também foi um avanço significativo foi a questão do diagnóstico, que até então era pautada exclusivamente pelo modelo médico do laudo. E aí, com o advento da nova legislação, observa-se que esse diagnóstico desloca-se do modelo médico para o modelo social, ou seja, sendo que no modelo médico, se a pessoa tinha deficiência, o problema era dela. Ela teria que envidar esforços para ter progresso. Agora não, no modelo social, a sociedade também tem responsabilidade para construir acessibilidade, para construir dignidade, igualdade de oportunidades. E aí, com o advento também da Convenção, traz-se uma nova perspectiva, que é o diagnóstico biopsicossocial. A Lei Brasileira de Inclusão já traz essa previsão, unindo o modelo médico com o modelo social, no modelo biopsicossocial, garantindo então um diagnóstico mais seguro, mais acertado e que realmente venha a facilitar os caminhos da pessoa com deficiência e a sua inclusão social. A Lei Brasileira de Inclusão trouxe no seu bojo, no seu texto, uma série de direitos em favor das pessoas com deficiência. Lá nós iremos encontrar capítulo por capítulo, tratando do direito à vida, do direito à saúde, educação, direito ao esporte, ao lazer, ao transporte público de qualidade, direito à acessibilidade, direito a acesso aos meios de comunicação. Então hoje nós temos uma gama de direitos, que favorecem as pessoas com deficiência e que precisam ser conhecidos, mas não somente conhecidos, precisam ser praticados. O grande desafio hoje é a gente tirar todos esses direitos da letra, muitas vezes fria da lei, e trazer para o nosso convívio social
transformando vidas. O projeto de educação da Rede APAE do Estado de Goiás está pensado de forma integrada e alicerçada com a família, a assistência social, a saúde e demais áreas que compõem as ações das APAEs. Historicamente, temos que pensar que a educação no movimento apaiano, de maneira geral, foi ao longo do tempo passando por alterações exigidas pelas famílias e pelos estudantes com deficiência intelectual e múltipla, na medida que as políticas de educação em atenção à educação especial no Brasil foram sendo modificadas. Não diferente, aqui em Goiás, sempre houve uma grande preocupação em fazer valer o direito dos estudantes a um processo educativo firmado nos princípios da equidade, da justiça, da inclusão e da qualidade. A partir daí, temos realizado um importante trabalho em nossa rede de constante formação continuada aos profissionais da educação, aprimoramento da prática docente e adequação das metodologias de ensino, para que o processo de ensino e aprendizagem sejam significativos e com um currículo que atenda às especificidades de cada aluno de acordo com suas capacidades cognitivas e não de suas deficiências. Assim, para materializar a educação especial realizada em Goiás desde 2014, a Federação, juntamente com a SEDUC e as Secretarias Municipais de Educação, tem trabalhado com o processo de escolarização da educação básica, ou seja, da educação infantil, passando pelas duas etapas de ensino fundamental, Fundamental 1 e 2, e da educação especial de jovens e adultos, ensino fundamental e ensino médio, levando em conta práticas pedagógicas e curriculares diferenciadas. Ainda em relação às ofertas de serviços educacionais, as escolas das APAEs oferecem projetos de iniciação ao trabalho com vistas à inserção dos estudantes no mundo do trabalho, o atendimento educacional especializado, cuja finalidade é, no contraturno da escola comum, contemplar a formação para promover a autonomia e independência do estudante na escola, na vida familiar e social, e a mais nova ação da Rede APAE do Estado de Goiás é o Programa de Educação ao Longo da Vida, cujo objetivo é ofertar oportunidades para os estudantes em processo de envelhecimento adquirirem e ou preservarem as habilidades e as competências importantes e necessárias para torná-los capazes nas suas práticas cotidianas. Somos uma escola especializada e buscamos fazer o melhor para o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes das escolas da Rede APAE de Goiás. As ações de saúde da APAE vão desde a prevenção até passando pela intervenção precoce, a vida do adolescente, do adulto e do idoso, todas as fases da vida. Existem diferentes programas dentro das diferentes APAEs para a promoção de saúde e, consequentemente, qualidade de vida para a pessoa com algum tipo de deficiência, mais especificamente a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. No Brasil, segundo o último censo de 2020, existem mais de 8,9% da população com algum tipo de deficiência. Isso representa mais de 18 milhões de pessoas com alguma deficiência. Em Goiás, são mais de 500 mil pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. A APAE presta um relevante serviço
de assistência à saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla no estado de Goiás. No âmbito da prevenção, temos nas APAES do estado de Goiás o Programa de Proteção à Gestante, que visa fazer o diagnóstico de doenças que podem ser transmitidas verticalmente da mulher para o feto e, consequentemente, a depender do momento do contágio dessa doença, gerar nesse feto algum tipo de deficiência. Então, todos os 246 municípios do estado de Goiás, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, são atendidos pelo Programa de Proteção à Gestante. Na perspectiva do diagnóstico e intervenção precoce, também uma das APAES do estado de Goiás oferece o teste do pezinho, que tem como objetivo fazer o diagnóstico precoce de algum tipo de doença que pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Doenças que, se diagnosticadas precocemente, podem receber algum tipo de tratamento e minimizar as sequelas durante o processo de desenvolvimento da criança. A assistência direta à pessoa com deficiência também é prestada na APAE, desde a intervenção precoce, de 0 a 6 anos, a estimulação precoce, de 0 a 3 anos, passando por possibilidades de atendimento multidisciplinar de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfermagem e outros serviços, além de consultas médicas, para crianças que têm um diagnóstico que podem comprometer o seu processo de desenvolvimento, tanto no aspecto intelectual, quanto no aspecto motor, emocional e desenvolvimento de linguagem e de fala. O propósito dessas intervenções é promover a essas pessoas autonomia e independência. Então, o foco do atendimento, das ações de saúde e das outras ações também dentro das APAES é possibilitar à pessoa com deficiência a maior desenvoltura nas questões que envolvem autonomia e independência, além de promoção de saúde e qualidade de vida. As necessidades das pessoas com deficiências não são muito diferentes de qualquer outra pessoa. Para que eu faça uma intervenção de saúde em uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, há que se fazer primeiro um bom diagnóstico, depois uma avaliação específica. Por isso, os planos terapêuticos singulares das pessoas com deficiências precisam pensar num conjunto de fatores que podem favorecer ou dificultar o seu processo de desenvolvimento e inclusão social. A partir de uma boa avaliação com uma classificação internacional de funcionalidade, nós podemos pensar no potencial de desenvolvimento dessa pessoa com deficiência, assim como ajustes que precisam ser feitos no entorno dessa pessoa. Hoje, a partir da classificação internacional de funcionalidade, a dificuldade ou a limitação do desempenho de qualquer atividade, de qualquer tarefa, não depende somente do sujeito, mas também do entorno onde esse sujeito está. A vida dele pode ser facilitada ou dificultada, o seu ir e vir pode estar facilitado ou dificultado, as suas estratégias de comunicação da mesma forma, a depender do meio que ele está. Por isso, a partir de uma avaliação biopsicossocial e de uma avaliação da sua funcionalidade, nós podemos pensar no tipo de intervenção que esse sujeito pode receber de forma a minimizar as suas limitações. A pessoa com deficiência precisa ser vista e entendida como um sujeito capaz. Na grande maioria das vezes, a sociedade só observa as dificuldades dessas pessoas, não observa os potenciais. Na grande maioria das vezes, nos seus relatórios, nos seus laudos, só vem o que a pessoa não é capaz de fazer. Dificilmente nós encontramos nesses documentos as possibilidades, os potenciais, os favorecedores dessas pessoas.
Nós, enquanto promotores de saúde da pessoa com deficiência, queremos chamar a atenção da população para que, no processo de avaliação, intervenção, diagnóstico das pessoas, também seja levantado o potencial. Esse sujeito é capaz, esse sujeito conseguirá fazer uma série de coisas, desde que nós pensarmos nesse sujeito como sendo capaz, não como tendo um grande limitador que o dificulta, no processo de inclusão e de desenvolvimento. Existem diferentes registros dentro das APAES, tanto de diagnóstico quanto de evolução de tratamento, que hoje são disponíveis para a comunidade científica de uma maneira geral e têm, de alguma forma, colaborado para a produção de artigos científicos nos mais diferentes níveis. Trabalhos de conclusão de curso, especializações, mestrados e doutorados. Dessa forma, também um importante trabalho que a APAE tem oferecido para a comunidade de uma maneira geral é possibilitar embasamento científico para novas descobertas de novos tratamentos, de novas intervenções para a pessoa com deficiência. Dessa forma, a APAE não só faz uma ação direta à pessoa com deficiência, ao seu núcleo familiar, mas também à comunidade científica, que pode, a partir desses dados, buscar novas propostas de tratamento, de intervenção e fundamentar as já existentes como sendo possibilidades cientificamente provadas, com evidências científicas que tornarão a vida das pessoas com deficiência, de suas famílias e da comunidade um pouco mais fácil. Existe um programa do governo federal para dar assistência em saúde e visibilidade no atendimento da pessoa com deficiência, seja ela deficiência intelectual, visual, auditiva ou intelectual. São centros especializados em reabilitação. Hoje, existem em todo o Brasil inúmeros centros especializados na categoria física intelectual, auditiva ou nas 4 grandes deficiências. A grande maioria desses centros estão dentro de unidades das APAES. No estado de Goiás, nós temos 2 APAES que sediam centros especializados em reabilitação. Isso é um reconhecimento da expertise das APAES para o atendimento em saúde das pessoas com deficiência, fazendo da APAE uma referência para o atendimento da pessoa com deficiência, não só da deficiência intelectual, mas da deficiência física, auditiva e das deficiências múltiplas. Na área da assistência social, a pessoa com deficiência intelectual e suas famílias é atendido diariamente com serviços técnicos especializados e referenciados através de uma equipe de profissionais. E aqui, a assistente social, ela desenvolve ações e serviços voltados exatamente para as demandas da pessoa com deficiência intelectual e as suas famílias. Incluem nesses serviços a acolhida diária, quando este usuário e família são convidados, chamados, motivados a participarem no cotidiano da APAE. Uma outra ação específica voltada para o usuário e família é a escuta social qualificada e o apoio sociofamiliar. Nesta ação, os usuários são ouvidos, as famílias são ouvidas e todos os seus projetos, os seus sonhos, as suas necessidades são, então, acatadas para investir em ações e em projetos que tragam um retorno para este usuário e família. Incluem outras ações a visita domiciliar, quando é desenvolvido com essa família um olhar sobre as suas necessidades de convivência em família. A família é ali conhecida e as suas necessidades são, então, ali de alguma forma apresentadas à APAE. Outras ações em demandas muito especiais ocorrem as visitas
hospitalares e também um acompanhamento muito especial nesse momento em muitas situações de luto e de sofrimento em família. Também na área do encaminhamento ao mundo e ao mercado de trabalho são desenvolvidas ações para a geração do trabalho, emprego e renda. Outras ações são desenvolvidas na prevenção do rompimento de vínculos e outros que violem a integridade física e emocional da pessoa com deficiência. São desenvolvidos atendimentos específicos no que tange à questão da violação dos direitos da pessoa com deficiência. Ações que dão continuidade à defesa e à garantia dos direitos já constituídos por lei e de outros a serem conquistados. A luta continuada na perspectiva anticapacitista, combatendo as ações que perpetuam para a invisibilidade da pessoa com deficiência e ainda para estancar a sangria do preconceito contra a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O foco e o objetivo maior da APAI é, sem dúvida alguma, a proteção social, a garantia de direitos e a geração de oportunidades para que este usuário e família tenha sua autonomia construída e, assim, a sua participação seja plena e, efetivamente, nós podemos afirmar que a inclusão é possível.